Então, nós já estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Estou bem olhando aqui no telefone, então já entramos ao vivo aqui. Pessoal, está entrando, vamos aguardar um pouquinho. Nós entramos um pouquinho adiantado, com 1 minutinho de antecedência. Enquanto isso, nós vamos esperando o pessoal para estar entrando. Já vou agradecer a todos e todas que estão assistindo esse vídeo, que o pessoal acaba voltando para assistir. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que têm nos acompanhado sempre aqui, né, no nosso Facebook e também nas segundas-feiras lá no Instagram. Tenho feito um trabalho muito bacana lá no Instagram. Convido a todos vocês, a todas e todos, para estar assistindo Coisas de Mulher no Instagram, toda segunda-feira, às 20 horas. Quando o pessoal vai entrando, eu vou falando um pouquinho com vocês. Já estamos aqui com o nosso convidado, Gildásio, né, desse movimento aí, Nacional dos Direitos Humanos, vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos aqui hoje para a gente. Direitos humanos é um assunto bem amplo, né? Nós vamos tentar, ao longo do tempo, ir falando um pouquinho de cada coisa. Então, hoje nós vamos falar um pouco geral, mas nós vamos ter outras oportunidades, com certeza, para discutir direitos humanos, porque direitos humanos é fundamental, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm nos acompanhado. Peço para que vocês também nos procurem lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, Polimulheragem. Daqui uns tempos nós vamos estar também, né, lá naquele espaço, fazendo alguns trabalhos ao vivo. E aí eu quero que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais. Eu estou Polimulheragem para todos os lados. Agora, recentemente, comecei a me aventurar num tal do TikTok, e aí, se vocês quiserem estar me acompanhando lá, sejam todos bem-vindos. E aí, nós estamos começando esse trabalho aí nas redes sociais. A gente sabe que nós temos que ir nos adaptando, né, a esse momento de pandemia. Então, a gente está aí se enveredando aí nas redes sociais, junto com a juventude, junto com essas meninada que já nasceu com a internet, com o telefone na mão. Então, nós estamos correndo atrás aí. E aí, pessoal, hoje nós estamos aqui com um tema, né, que é o Direitos Humanos. Estamos aqui já com o nosso companheiro Gildásio, que tem feito um belo trabalho aí, também, né, está dentro do Partido dos Trabalhadores. Vou passar para ele se apresentar daqui a pouco. E eu queria falar um pouquinho para vocês desse espaço aqui que nós estamos fazendo. Eu estou aqui no Facebook, né, a gente sempre divulga qual que é a data das nossas lives, mas sempre tem uma live por semana, minimamente, e nessas lives a gente tem discutido diversos assuntos. E aí a gente colocou o nome, que é mulheragem, e eu espero que a gente escute muito essa palavra aí. O Gildásio falou antes de entrar que já estava no ritmo mulheragem. Então, com certeza, nós vamos ter muitas pessoas aí que vão estar entendendo um pouco o que é esse mulheragem, né, no nosso dia a dia. Vou fazer depois alguns vídeos falando com vocês, explicando o que é esse mulheragem, porque a gente quer que vocês peguem mesmo essa palavra para vocês, principalmente para nós, quanto mulheres, né, que estamos aí no nosso dia a dia, tendo, né, a gente temos diversas dificuldades, quebramos diversos problemas aí frente à nossa cultura, da forma que nós fomos, né, criadas, e hoje nós estamos rompendo algumas barreiras. E esse é um desses momentos que nós estamos fazendo esse rompimento através do protagonismo da mulher, né, frente ao lugar de fala, o lugar de protagonismo e na política. Então, meu nome é Poli, estou como pré-candidata a vereadora aqui no município de Betim, e convido a todos vocês para conhecer as minhas páginas, conhecer um pouquinho do que a gente tem feito. Então, pessoal, a gente já entrou aqui, eu acabei que eu não vi quem foi que entrou, mas eu quero dar um abraço, acho que é Marinês que entrou, não é, Marinês? Acho que é a Marinês, a amiga nossa. Um abraço, obrigada por estar entrando aí, é um tema muito interessante, pessoal aí do direito, né? Pessoal, com certeza vai gostar muito desse tema. Porque direitos humanos é a Marinês. Aí, Marinês, um abraço para você. Direitos humanos é fundamental. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Estamos aqui com o Gildásio, vou pedir ele para se apresentar para vocês, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Se apresenta aí para a gente, o Gildásio.
Olha, boa noite. Maravilha. Boa noite a todos os seus, as pessoas que te seguem, que te acompanham na sua rede social. Dizer que é um prazer estar no seu espaço. Nós, pelo PT de Minas Gerais, a gente está ocupando um espaço todas as quartas-feiras à noite. Nós fizemos já 5 programas de direitos humanos, no setorial de direitos humanos, e é um prazer enorme estar participando, né, do seu espaço, do seu canal, né, aqui, da sua pré-campanha, porque o nosso objetivo é exatamente estimular esses espaços. E dizer para você o seguinte, você está de parabéns porque o tema de direitos humanos, ele é tão incompreendido que, às vezes, até alguns companheiros do próprio Partido dos Trabalhadores não têm coragem de colocar esse tema na sua campanha, exatamente por causa, a gente fala muito assim, é um tema espinhoso, e aí a sociedade não compreende, você lida com muita desinformação em relação ao tema, e às vezes os companheiros até com medo de perder voto, né, de ter, por causa dessas incompreensões que são difundidas aí por esses programas policialescos, né, então as pessoas acabam falando, não, então esse tema nós não vamos tocar. Então tem gente que fala assim, vou falar de cidadania, vou falar vou falar do direito de forma mais genérica, mais geral, mas eu não falo de direitos humanos. Então, eu quero te parabenizar por abraçar a bandeira de direitos humanos. A gente tem feito um esforço enorme para que os direitos humanos entrem também nos planos de governos municipais, né? Dos nossos companheiros candidatos a prefeito, a vereadores também, né? Então, assim, saber que você já abraçou o tema, isso é muito importante para nós. Bom, para me apresentar, eu sou professor, né? Eu formei na PUC, na disciplina de filosofia. É um prazer enorme de dizer que Betim foi a primeira cidade que eu atuei como professor, né? Eu dei aula em Betim, e aí me parece, se eu estiver errado, você me corrige, mas uma das escolas que eu trabalhei é na sua região aí, é o João Paulo. Então, eu não sei se está na região norte, mas eu imagino que seja. Não, tá na Não, né? região, acho que tá na centro. Na região centro. Então, eu É, trabalhei. Ela é perto ali do Amélia Santana Barbosa. Né? É uma escola muito próxima do Amélia ali. E para mim, eu pensava que essa região era a região norte, mas realmente você está falando que não é. Mas dei aula no João Bujão. Paulo, dei aula no PTB também, né? Trabalhei com a disciplina de filosofia e sociologia. Tem um tempo já que eu estou fora de sala de aula, não estou trabalhando no magistério. E aí eu voltei o meu trabalho de direitos humanos, um trabalho profissional, né, além da militância de direitos humanos, mas a gente também faz um trabalho profissional, né? Então, no ano 2000, eu trabalhei na Arquidiocese de Belo Horizonte, na Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese, então foi minha entrada nesse tema. Sempre atuei nos lugares que eu trabalhei na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, do governo Lula, no primeiro governo Lula, ali naquele trabalho, eu também, apesar de que era um trabalho no Ministério da Saúde, mas era temáticas de direitos humanos, porque a gente trabalhava com a questão do direito à água, é um direito humano mais recente, né? É um direito humano reconhecido agora pela ONU em 2010 e 2015. O saneamento básico também é reconhecido como um dos direitos humanos mais recentes, que se consolidou de 2010 para cá. E aí a gente trabalhava com comunidades indígenas, colocando água em comunidades quilombolas também, em comunidades extremamente pobres, né, que não tinha água nem potável, né, tem umas que até hoje permanecem ainda com essa situação. E trabalhei com direitos humanos nas mais diversas temáticas, né. Então, e aí, o meu lugar principal na luta por direitos humanos é exatamente na educação em direitos humanos, porque direitos humanos é tão amplo como você colocou,
tem os segmentos, tem as áreas específicas, mas tem uma área que a gente define que é a área da formulação, da sistematização de todo o trabalho, e essa área a gente intitula aí Educação e Direitos Humanos, que não é só a educação formal, mas a educação também informal, né? Então, assim, é desse lugar que eu falo. Eu saí da escola formal, mas continuei em processo de formação, né? A gente vem de um processo também de educação popular, aqui em Betim e Contagem, região metropolitana. Dentro dessa perspectiva de direitos humanos, nós fizemos também os pré-vestibulares populares, né? Implantamos pré-vestibulares populares para trabalhar com o acesso e permanência do jovem da periferia, do negro, né, tal, na universidade. E aí nós ajudamos a construir o ProUni, né? Tivemos também nessa concepção de que a educação é um direito humano fundamental. Depois eu trabalhei no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Aí, quando eu trabalhei, e aí na entidade que hoje eu me integro, que é o Instituto DH, quando eu trabalhei no Instituto, eu lidei com as questões mais vulneráveis em relação à questão de direitos humanos. É um ponto que eu acho que você vai querer abordar aí, que é a questão das pessoas que atuam, que lutam, que defendem, e que, em razão desse trabalho, elas são ameaçadas de morte. Então, eu também ajudei nacionalmente a formular, criar esse programa, que é o Programa de Defensores de Direitos Humanos. Nós ajudamos a implantar em Minas Gerais e ajudamos a implantar também a nível nacional. Até hoje a gente colabora com a rede aí e a gente luta por esses programas que estão muito vulneráveis nesse período, principalmente agora. Então, a minha trajetória de direitos humanos é essa. Além de estudar e de militar na área, eu trabalho, né, com isso. Hoje, eu estou trabalhando na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, como assessor da presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é a deputada Leninha, uma companheira deputada lá de Montes Claros, do norte de Minas, negra, né? E aí eu queria dizer para você que talvez as pessoas não sabem, a Assembleia de Minas Gerais tem muitos anos, eu acho que tem muitas legislaturas, e essa é a primeira legislatura que elegeu deputadas negras. E a deputada que eu trabalho, que é a Leninha, é a primeira deputada negra eleita pelo PT, né? E na Assembleia, foi eleita nessa legislatura 3, a deputada Leninha, a deputada Ana Paula, da Rede, e a deputada André de Jesus. Então, a Assembleia, ela nunca tinha eleito para ocupar uma cadeira na Assembleia mulher negra. Demorou demais entrar mulher na Assembleia, demorou demais entrar pessoa com deficiência. Então, tipo assim, até que fosse eleito um deputado com deficiência física, né, portador de necessidade especial, né, como alguns preferem falar, teve que adaptar os banheiros da Assembleia para isso. A primeira vez que tem lá na Assembleia deputadas negras, e uma das deputadas deputada mulher, né, no ano passado, ela ficou grávida e teve que criar um mecanismo jurídico lá para que ela pudesse ter licença, porque como até então nenhuma deputada tinha sido eleita, nenhuma deputada havia engravidado durante a legislatura, então não tinha procedimento burocrático para lidar com isso, né? Então, assim, dizendo isso para dizer da importância de as pessoas ocuparem os espaços, né? Então, por exemplo, até que o negro não ocupe lugar na Câmara, não ocupe na Prefeitura, não ocupe na Assembleia e nos parlamentos aí federal, na Câmara e no Senado, você tem esses problemas. Então, é preciso chegar lá para fazer as mudanças, e aí fazer a mudança não só para o parlamentar, mas para o público que ele representa também, né? Então, a minha apresentação em linhas gerais é isso. E aí está na minha apresentação, eu sou de uma rede, milito de uma rede nacional, que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos, e congrega 400 entidades no Brasil, né? Entidades filiadas.
Aqui em Betim nós temos o CDDH, que é uma entidade filiada, fundadora do Movimento Nacional. Aqui em Contagem, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, a gente tem hoje, atualmente, umas 40 entidades filiadas, e a gente integra essa rede nacional aí, e estamos vivendo um dos momentos mais difíceis, né, porque o movimento ele nasceu no ano 82, no período de redemocratização do país, fortaleceu muito ali a luta pelas liberdades democráticas, né, e tal, pela democratização do país, mas nos últimos anos a gente tem sofrido muito por causa dessa pauta, essa pauta que está colocada de retrocesso, né, no país, né. Então, em linhas gerais, eu acho que para a minha apresentação é isso, senão vou tomar muito tempo nessa primeira parte. Não, é isso, é muita coisa para falar, né, Gildazo? A caminhada é longa, então por isso que fica, né, de fato, é muita coisa que você já fez. Então, nós estamos aqui com o Renato, que entrou agora mesmo, deu um oi para você, parece que o Renato já trabalhou com você, né, Renato Siqueira, está sempre aí com a gente, quero agradecê-lo muito. Tem um outro pessoal entrando aqui, depois vai colocando aí para a gente os comentários, que eu quero ver todo mundo que está aí. E assim, pessoal, Gildazo está aí nessa longa caminhada, né, na luta por direitos humanos. E aí, ontem, né, nós comemoramos o Dia Mundial da Libertação Humana, né, que fala um pouquinho que o Gildazo até falou aí agora, que, né, tem pessoas que nessa luta, né, nessa busca dessa luta dos direitos humanos, acabaram perdendo suas vidas, né, para estar garantindo esses direitos civis aí que nós temos hoje. Então, assim, pessoal, ontem também teve mais uma data extremamente importante, que é o Dia do Orgulho, né, lésbico, e aí nós temos também que garantir para as pessoas, a todo cidadão, a todos nós, os direitos humanos. Então, hoje é fundamental a gente fazer essa discussão. Assim como o Gildazo iniciou, de fato, Gildazo, eu sou... tenho que concordar com você que tem algumas dificuldades aí que a gente está vendo a partir desse momento, né, difícil que a gente está. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, né, do seu trabalho junto à CEDESE, você já trabalhou junto à FUCAM também, não é? Né, com essa parte dos direitos humanos aí. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua, né, para a gente, né, nesses trabalhos que você fez, frente a essa busca mesmo dos direitos humanos. Como você conseguiu, né, fazer essas atuações aí nesses espaços para dar ênfase aí aos direitos humanos? Perfeito. Primeiro, olha, eu queria cumprimentar o Renato Siqueira, nosso companheiro de partido. Eu conheci Renato quando ele era vereador em Betim, e como vereador ele patrocinou a publicação de um livro sobre a primeira gestão da Maria do Carmo, um livro fantástico, assim, trazendo elementos era um retrato um pouco de tudo o que a Maria do Carmo fez no primeiro governo, né? E aí eu tive a oportunidade, eu era estudante ainda, morava no seminário, e a gente fez um lançamento lá em Contagem desse livro, foi uma experiência fantástica. A minha experiência, e aí eu queria também agradecer, né, Betim, é um lugar que me acolheu tanto profissionalmente, quanto para morar, né, então, assim, a minha primeira experiência em Betim, ela foi muito marcante, porque eu vim para estudar em Esmeraldas, né, eu sou do norte de Minas, da cidade de Juvenília, vim para estudar em Betim, em Esmeraldas, e o meu professor, né, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, o professor Amarildo, ele hoje, né, já faleceu há alguns anos, faleceu em 2003, ele falou, está acontecendo uma programação em Betim, e a gente vai levar alguns alunos para lá. E aí eu fui um dos escolhidos para vir para uma programação que a prefeitura estava fazendo, o grupo, tinha um grupo muito forte, né, de ensino religioso, e aí, nesse evento, eu vim e foi meu primeiro contato, assim, com a Maria do Carmo, tive a oportunidade de conhecê-la ali, e, assim, nessa mesma programação, foi uma programação que trouxe Paulo Freire, né,
trouxe o Leonardo Boff, mas eu vim no dia do Frei Beto, assim, que foi uma experiência assim, muito marcante para mim. Eu estava num processo de formação, já definindo muito claramente qual era a linha, né, a gente vem de uma formação de igreja, da teologia da libertação, né, e aí também lembrar que há uma semana atrás nós perdemos aí uma das grandes referências nossas, Dom Pedro Casadáliga, né, então, todo o trabalho de direitos humanos, e principalmente aquele trabalho voltado para a linha da igreja, ele se sustenta nesse pilar da teologia da libertação, né? Então, grande parte das nossas entidades foram iniciadas dentro de igreja, dentro de paróquias, né, como é o caso do próprio CDDH, aí de Betim, que nasceu aí na Igreja São Francisco, né, na paróquia São Francisco aí, no centro. O meu trabalho, né, você perguntou, Poli, assim, como eu falei, né, todo o meu trabalho, ele sempre foi ligado à causa de direitos humanos de forma mais geral. Mas eu trabalhei durante 5 anos na Arquidiocese de Belo Horizonte, contratado pela Pastoral de Direitos Humanos, né, na época a Pastoral tinha uma equipe lá que fazia um trabalho fantástico na gestão do Dom Serafim, né, que assim, era um bispo que fazia um trabalho fenomenal, porque ele não tinha, não fazia escolha em quem era a linha mais privilegiada, né? Então, se tinha espaço para a teologia da libertação, também tinha espaço para o pessoal da renovação carismática, e ali as pastorais sociais tinham um trabalho muito forte, né? Então, ali, uma gama de serviço voltado, né, para a população de rua, o trabalho de moradia da ASA, da Ação Social Diocesana, a Pastoral de Direitos Humanos, Pastoral Carcerária, Pastoral dos Negros, todo esse conjunto de pastorais fazendo o trabalho, cuidando principalmente das pessoas mais vulneráveis, dos pobres, das pessoas menos protegidas. Então, quando eu comecei a trabalhar em Betim, eu dava aula à noite e trabalhava durante o dia na Arquidiocese. Depois, aí eu fui para o governo federal, como eu falei para você, trabalhei um período lá na FUNASA, né, Fundação Nacional de Saúde. Depois fui trabalhar no Instituto BH, no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, e saí do programa e fui para a gestão da FUCAM, né? A FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins, que é a entidade que eu fui beneficiário dela, eu entrei na FUCAM com 14 anos de idade, eu fui fazer o ensino médio em Esmeraldas, porque na minha cidade, Juvenília, não tinha ensino médio, né, assim, quem queria fazer o ensino médio, fazia até a época ainda o 8º ano, né, a 8ª série, tinha que sair para poder fazer o ensino médio. Aí eu tive a oportunidade de vir, aí acabei ficando aqui. Aí, então, quando aí eu virei gestor, né, da FUCAM, trabalhei no governo Fernando Pimentel. Aconteceu um negócio interessante comigo, sabe? Que eu vou contar agora para algumas pessoas, que é o seguinte: o Nilmário me chamou para uma conversa, logo que a gente ganhou, que o governo ainda não tinha assumido ainda, né, porque eu coordenei o comitê alguns companheiros, eu coordenei em 2014 o Comitê de Direitos Humanos da campanha do Fernando Pimentel. E aí, todo mundo achava que eu ia trabalhar nos direitos humanos, né? Porque todo mundo falava assim, não, eu já vejo você trabalhando nos direitos humanos. E o Nilmário me chamou, falou, Gildásio, o Pimentel me chamou para me montar a secretaria, e eu já tenho 2 definições, e eu já montei a estrutura aqui, eu vou ser o secretário e o meu secretário adjunto vai ser o Biel Rocha, é um companheiro nosso lá de Juiz de Fora, foi subsecretário nacional do Ministério de Direitos Humanos. E aí o Nilmar falou, agora aqui, ó, tem as subsecretarias, tem as estruturas aqui, eu quero que você trabalhe comigo aqui na secretaria, você quer fazer, qual é a função que você quer executar? Eu falei, Nilmar, eu quero fazer direitos humanos em outro lugar, não na Secretaria de Direitos Humanos, porque
para a gente trabalhar a dimensão da transversalidade. E eu quero ir para a gestão da FUCAM, porque a gente precisa de... É a minha forma de contribuir com a instituição que contribuiu comigo. Então, eu vou fazer direitos humanos lá. Aí eu fiquei uns 40 minutos tentando convencer o Nilmário que eu ia para outro lugar, ele sem entender muito a minha questão, né? Mas aí ele durou 4 anos para entender qual que era a minha missão, né? Eu fui cumprir a missão na FUCAM e tive a oportunidade de trabalhar com uma também companheira de Betim, né? A companheira Maria Tereza Lara, que presidiu a FUCAM inicialmente e depois eu assumi, né, assim, com a saída dela, o final ali da gestão na presidência da FUCAM. E aí, a FUCAM é uma instituição que estava até então dentro da CEDESE. Então, eu sempre tive boa relação com a CEDESE, porque anteriormente a pauta de direitos humanos estava dentro da CEDESE, aí foi criado a Secretaria de Direitos Humanos, aí saiu, e agora voltou de novo nesse governo. Então, assim, os técnicos, os profissionais, as pessoas que são de carreira, que atuam na área, alguns a gente já conhece já há longas datas, são pessoas comprometidas, sérias. E nesse meio tempo, aí você citou o Renato, o companheiro Renato, trabalhava lá na CEDESE, cuidando da parte de economia solidária, a gente fez várias dobradinhas juntos também lá na CEDESE. Enfim, então o nosso trabalho profissional, né, foi esse. Como eu falei para você também no início, atualmente eu estou na Comissão de Direitos Humanos, ou seja, da Assembleia, né, trabalhando com a companheira Leninha. Tem sido um momento muito difícil das instituições, porque nos últimos 20 anos nós tivemos um fortalecimento das instituições, das entidades, do terceiro setor, dos movimentos sociais, mas ultimamente, de 2010, 2011 para cá, nós vamos sofrendo um massacre em todos os níveis, sabe? Seja em algumas igrejas mais conservadoras, seja na própria mídia, né? Seja também na política, né? Porque esses espaços que foram criados no âmbito institucional, então pessoas que são contra em disputar esse espaço para poder não deixar as coisas acontecer, para poder sentar em cima dos projetos, para não deixar. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora que vota, porque às vezes vota em uma pessoa que é contra aquilo que ele vai querer ocupar o lugar, né? Então, enfim, um pouco isso, sim, a gente vem fazendo esse enfrentamento, não tem sido fácil, mas hoje a própria sociedade, as pessoas estão compreendendo qual que é o nosso papel e qual que é o papel dos direitos humanos, né? Porque há muito preconceito em cima da visão de direitos humanos. E tem gente que tem se beneficiado muito da desinformação em relação à temática. Mas aí eu vou deixar você fazer a pergunta e a gente aprofunda nos outros blocos. Não, tranquilo, pode ir falando aí, porque de fato, assim, né, cada coisa que a gente vai falando, é lógico, como eu falei com você, esse assunto, ele é um assunto muito amplo, então, de fato, tem muitas coisas, às vezes, que vai ser, né, que acaba que vai sendo colocado. Então, assim, de fato, nós estamos com essa bandeira também, né, colocando um pouco para as pessoas sobre a questão dos direitos humanos. Nós temos discutido muito sobre a cultura interligada a outros aspectos, como os direitos humanos, né, a educação, como você colocou também, que tá nessa questão também da gente discutir os direitos humanos, a saúde, temos discutido muito, né, o desenvolvimento social e econômico, então tudo isso abrange todos esses direitos mesmo, de fato, esses direitos humanos. Então é importante a gente falar também, né, nós temos aí uma declaração dos direitos humanos que fala bastante, né, quais que são esses direitos, né, como que a gente pode trabalhar esses direitos de forma legal, mas nós temos que estar atentos, porque de fato nós estamos tendo algumas inversões aí nesses direitos.
E aí nós temos aí, né, colocado pela Declaração de Direitos Humanos, também de forma constitucional, que fala do nosso direito à liberdade, sem distinção, direito à opinião política, direito, né, à religião, direito à nossa questão, né, cultural, ao lazer, tem vários direitos aí que estão dentro, né, da Constituição e também na Declaração de Direitos Humanos, e também, né, nós temos aí as legislações específicas que falam, né, da criança e do adolescente, do idoso, da mulher, da pessoa com deficiência, o Estatuto de Igualdade Racial. Então, assim, nós temos, sim, vários tabus. Hoje as pessoas, elas muitas vezes questionam, né, os direitos humanos, né, de existir proteção e garantia, né, de direitos. Muitas pessoas questionam por não conseguir compreender a necessidade da garantia desses direitos. E aí, eu queria falar com você, né, pedir para você falar um pouquinho para nós, o Gildásio, um pouco sobre esses tabus, né, que tem dentro dos direitos humanos, mas também falar da importância das legislações, né, das leis, dentro, né, dessa condição de garantia dos direitos humanos. Perfeito, Polly. Primeiro é o seguinte, primeiro é preciso informar que existem várias concepções e vários conceitos de direitos humanos. Ele não é um conceito consensual, mas você fez referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, além da declaração, nós temos vários outros documentos, várias convenções, vários tratados internacionais que veio ao longo de século, né, de evolução da humanidade, criando diretrizes, parâmetros, para exatamente trabalhar os princípios, né, e aí depois eu quero falar um pouco das características dos direitos humanos, mas isso foi construído ao longo da história. Então, no primeiro momento, muitas pessoas achavam que os direitos humanos eles originavam da própria natureza, né? Algumas linhas de pensamento, alguns diziam que os direitos humanos tinham uma ligação muito com a questão da religião, como se fosse algo que Deus que garantia e tal, tal, tal. Há uma outra linha, que é muito na linha do naturalista, né, que é a natureza, né, e tal, tal, tal. Então, várias linhas se trabalhou, todas elas foram muito importantes, né? Aí nós vamos ter os documentos internacionais que vão sistematizando, organizando isso, né? A Declaração Universal, né, que é um dos documentos, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes, mas não é o único, é importante que se diga isso, é um documento que é de 1948, ele foi assinado por 148 países, é um documento de 30 artigos que tenta abranger os mais diversos aspectos aí dos direitos fundamentais, dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos culturais, como você colocou. Só que, como a gente sabe que as diversas linhas de pensamento e os diversos interesses dos blocos econômicos são muito grandes, então, quando se juntou os 149 países para assinar a declaração, era uma tentativa de criar uma carta que todo mundo seguisse aquilo como uma carta orientativa, uma carta que pudesse todo mundo se unir em torno daquele documento. Só que aí começou a surgir divergências. Aí uma grande divergência que nós temos, e até hoje ela não é muito compreendida, é a questão dos direitos civis, que é o direito de participação, o direito à organização, o direito à própria participação política e tal, tal, tal. A questão dos direitos individuais, né, o direito à propriedade, direito, né, essas coisas ligadas mais ao direito individual, a questão dos direitos coletivos, né, de estar em grupo, de criar associações e tal, tal, tal. E aí a parte mais polêmica, que é importante dizer, é a parte que diz respeito aos direitos econômicos, aos direitos culturais, que é o que você traz, e os direitos ambientais, né?
essa parte das questões mais polêmicas gerou muitos debates que tem muito a ver com a discussão que nós tínhamos dos polos, né? Então, do polo socialista, do polo capitalista, né? Que aí veio ao fim aí com a derrubada do Muro de Berlim. Mas essa discussão, ela vem há muito tempo e chegou um tempo que a ONU ela teve que trabalhar 2 documentos específicos de direitos humanos. E a declaração apenas não dava conta de aprofundar e havia uma polêmica. Então, em 1966, houve um esforço para aprovar 2 pactos internacionais. Então, são documentos importantíssimos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Ambientais. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, ele foi mais fácil de implementar, né, ou foi mais fácil de ser aceito, né, porque dizia mais em relação ao próprio processo de evolução, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, como nós estamos vivendo a questão da democracia. O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, só para vocês terem ideia, ele foi de 1966, mas o Brasil só foi assinar ele em 1992. Então, assim, o Brasil não assinou o pacto lá quando ele foi aprovado, né? E depois nós tivemos uma ditadura militar a partir de 64 também. Então, em 66 você estava durante uma ditadura militar que durou 20 anos, né? Então, assim, só que tem uma vantagem, Paulo. Você citou aí a Constituição, né? A Constituição de 88, que é um marco para nós, é considerada aí uma Constituição cidadã, ela pegou um momento de redemocratização do Brasil, e embora as elites, os setores conservadores, né, nunca aceitaram a Constituição como ela de fato mas ela foi aprovada em 1988, e muitas das ideias que vinham no bojo aí da história, desses documentos internacionais, dos pactos de direitos civis e políticos, do pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, incorporou dentro da Constituição. Então, assim, a gente pode dizer, assim, de forma bem geral, que a Constituição do Brasil, de 88, ela incorporou grande parte das lutas históricas de direitos humanos, né, do nível de mundo. Só que tem uma coisa, Poli, que nós temos que discutir, e o Partido dos Trabalhadores insiste em discutir isso, e alguns partidos de esquerda insistem em discutir, mas é algo que a gente precisa massificar na sociedade, e a nossa cidadania no Brasil, ela é uma cidadania muito frágil. E é por isso que os governos conservadores, os governos que tendem a ser totalitários ou ditatoriais, eles ousam a passar por cima do que tem aí, em termos de direitos humanos e de cidadania. A nossa cidadania, ela é muito vulnerável, ela é muito frágil, porque é uma cidadania que primeiro é construída no papel, para depois ir para a prática. Então, assim, na Europa, ou na América Central, na América do Norte, primeiro a coisa acontece na prática para depois ir para as leis. No Brasil é o contrário, vai para a lei primeiro, às vezes nem na lei não vai, mas às vezes vai na lei primeiro para depois concretizar. E aí as pessoas que vão ser beneficiárias daquela lei, elas não estão convencidas da importância daquilo, então não dá valor. E no Brasil nós temos um problema sério, e a gente vive isso até hoje, e talvez a gente não supera pelos próximos 40, 50 anos, e todas as pessoas que tiveram uma visão de cidadania, que tiveram uma atuação muito forte, quando as revoluções que nós tivemos no Brasil, as lideranças dessas revoluções, eles foram brutalmente assassinados, alguns foram esquartejados, colocados em praça pública, como é o caso de Tiradentes. Antônio Conselheiro teve aquele fim que teve. Todas as lideranças que fizeram a construção de cidadania com o seu povo, Zumbi dos Palmares e várias outras pessoas, eu citei só homens, mas tem mulheres também, tem Margarida Alves, tem muitas outras, Chico Mendes, que tombou na luta, defendendo a questão e muitos outros, Irmã Dorothy, muitos outros aí conhecidos, eu estou citando nomes conhecidos.
Então, é um recado que a elite dominante dá, olha, você não ousa querer lutar por sua causa ou por seu povo, que o presente que nós temos para você é a morte. Então, tipo assim, uma pessoa comum, simples, que lê esse recado, ele vai falar assim, olha, mas eu não vou lutar, eu não vou entrar para um grupo, uma entidade, para um movimento, porque senão o meu fim vai ser esse, né? Então, assim, o nosso problema de cidadania, ele é muito sério. Ele é muito sério. E não é só uma questão da gente ocupar os espaços na Câmara ou na Prefeitura. A gente tem que, e aí, a gente tem que, Betim é uma cidade privilegiada, porque teve a oportunidade de ter um governo popular, ter 3 governos populares em Betim, o primeiro governo da Maria do Carmo, que construiu tudo que tem de estrutura na cidade, voltada para essa questão dos direitos humanos, porque a Maria do Carmo, desde o início também da juventude dela e da atuação política dela, ela se pautou nos direitos humanos, então, tipo assim, é fundadora do CDDH, do Centro de Referência de Direitos Humanos. Então, assim, quem quiser entender o que é um governo de direitos humanos, olhe no retrovisor da história de Betim e veja o que foi construído, né? Quando a Maria do Carmo estava fazendo rede de saneamento básico na cidade, fazendo coisa que político nenhum fazia, porque o saneamento ele fica escondido, ninguém vê, mas o impacto é na saúde das crianças, das mulheres, dos homens. Então, ela estava fazendo direitos humanos aí. Quando ela montou a rede de transporte, quando ela montou as redes dos centros culturais, a própria gestão descentralizada da gestão regional, o hospital regional, as UBS, né, e os vários programas de saúde em Betim que foi implantado, tudo dentro de uma concepção de direitos humanos. Então, não no governo Maria do Carmo, aquele primeiro governo, ela talvez nem precisaria ter um espaço privilegiado por direitos humanos, porque em cada espaço era direitos humanos, né? Então, lá na Promível, eu trabalho com as mães, eu trabalho com os idosos, né? Que eu tive também a oportunidade de conhecer ainda no governo dela, no primeiro governo, depois teve o governo de Jesus, aí, e o terceiro governo dela, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente teria para falar aqui em direitos humanos, e aí você falou dos tabus, né? Os tabus, e a gente chama de preconceitos, eles são difundidos 24 horas na cabeça das pessoas, né? Então, aí nós temos um que é central, assim, olha, eles falam assim, direitos humanos defende bandido. Isso, eles falavam isso na época da ditadura militar. Quando virou o processo democrático, aí eles estavam perdendo espaço. Porque a nossa Constituição de 88, ela foi cidadã, ela avançou, mas ela deixou muito espaço aberto. Porque, por exemplo, ela poderia ter falado assim, não, nós vamos limitar aqui, militares não vai disputar a eleição. Mas militares da Constituição, depois eles desligam e entram e disputam a eleição, né? E os militares que alimentaram o golpe militar, que continuou, a ditadura militar acabou, entre aspas, para a sociedade, mas os militares continuaram sendo formados dentro dos quartéis, dentro de uma lógica da ditadura militar. E eles ficaram se preparando para tomar o poder em algum momento, né? Então, assim, claro que não são todos, a gente sabe que tem muitos militares que têm um compromisso com a democracia, tem os militares antifascistas, né, no Brasil, que faz um trabalho fantástico, mas eles não compreenderam que a luta por direitos humanos é muito ampla, que é a luta por pessoas e por eles também, né? Alguns comunicadores também, né, aí, alguns já compreenderam que o que eles fizeram foi um desserviço para a cidadania, um desserviço para a democracia, mas muitos deles se elegeram, estão em câmaras, estão no Senado, estão também, estão até em governos, né, estaduais, estão em prefeituras, estão, né, assim. Então, assim, esse conceito de que direitos humanos defende bandido, ele evoluiu para quem defende direitos humanos é bandido. Então, assim, você criminaliza a pessoa antes mesmo dela ter um tempo que comprova. Então, tipo assim, ó, a pessoa defende uma causa, ela é. E tem uma coisa, Paulo, que eu quero falar para você e para os companheiros aí, que um militante de direitos humanos ou um militante de esquerda, quando ele tem um processo na justiça,
contra ele, isso tem estatística, tem estudo que comprova isso. O processo contra um defensor de direitos humanos, ele corre assim, ele corre em uma velocidade assim fantástica em relação a casos que não é isso. Então, um exemplo cabal disso é a prisão do Lula. Então, tipo assim, a condenação de alguém, você não precisa ter prova, né? Então, quando a gente defende direitos humanos para todo mundo, a gente está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode ser condenado antes da hora, ninguém pode ser preso antes da hora. Então, tipo assim, aí evoluiu, olha, quem defende direitos humanos defende bandido. Depois, quem defende direitos humanos é bandido. Então, tem que prender todo mundo. E prender é a solução, né? Como se a prisão que nós temos, fosse a solução para tudo, né? Então, assim, e aí, esse processo de descriminalização da esquerda, dos movimentos sociais, da criminalização da pobreza, ele evoluiu muito nos últimos anos. Nós vamos ter que dar um passo aí nos próximos 30, 40, 50 anos para desconstruir isso, porque, infelizmente, nós temos aí no Ministério Público, tem uma área muito positiva, muito avançada no Ministério Público, no sistema judiciário, mas nós temos uma onda de pessoas aí, de promotores, né, de juízes, que são uma espécie de justiceiro que quer chegar a condenar, prender todo mundo, tem policiais que quer fazer justiça, quer condenar, quer prender todo mundo, sem levar em consideração todo o processo que nós temos legal de um acúmulo histórico, que muitas pessoas vêm construindo ao longo dos anos, né? Então, assim, a pessoa tem que ser presa, tem que ser condenada, tem que cumprir a lei? Tem, mas tem todo um ritual legal que tem que cumprir. Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Você não pode condenar a pessoa antes da hora. Né? Então, assim, tem normativa internacional que fala sobre a questão da tortura, sobre uma série de coisas, né? Mas, assim, em relação ao tabu, aí tem... o pessoal não quer que a gente atua na questão do trabalho da polícia, então, assim... eles querem fazer tudo, e aí, liberdade até para matar, né? Então, assim, instituir a pena de morte no Brasil sem ter a pena de morte, né? Alguns defendem abertamente a pena de morte, mas eles querem cumprir a pena de morte sem ter a lei, né? Então, assim, e é por isso que muitos vão para a Câmara, vão para o Senado, vão para poder defender essas coisas. Então, tipo assim, por isso que combater quem defende direitos humanos, inclusive eliminar quem defende direitos humanos, é muito forte. Então, tipo assim, ó, nós tivemos em 2090, eu não vou lembrar o ano exatamente, teve uma campanha de desarmamento. Nós começamos a fazer a campanha de desarmamento, as pessoas não terem armas, para diminuir a violência e tá. A primeira derrota que nós tivemos foi essa, porque eles fizeram divulgação e ganharam. As pessoas aprovaram, né, que foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, né, e vem sendo bombardeado o tempo inteiro, principalmente pelo atual presidente da República. Eu me recuso a citar o nome, né, porque eu acho que não merece a gente fazer propaganda gratuita para ele. Mas, enfim, é um pouco isso. Eu não sei se eu respondi essa pergunta sua, eu vou me abrir para outras, que é um tema que é conteúdo de uma live, né? Gildazo, de fato, assim, nós já estamos já quase finalizando, né? Eu tenho só mais uma pergunta aqui para você, para a gente dar continuidade. Você já até começou a responder um pouquinho ela, mas deixa eu dar um abraço aqui a algumas pessoas que entrou, que é a Ana Cristina, a Ilma, a Marinês, o Renato, a Kátia, a Regiane, Jaqueline, Terra Mar e a Bernadette, que está aí com a gente, deixando seus comentários, dando boa noite para a gente, gostando da live, falando, né, de como que está sendo importante a live aqui nossa hoje. Então, quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Nós já estamos finalizando, vou deixar só mais uma pergunta aqui para o Gildásio. De fato, é um tema muito instigante, e aí, tudo que você falou, né, referente a esse tema, né, dessa inversão hoje que está acontecendo, de modificar, falar que você que defende direitos humanos, você praticamente é contra, né, tudo que está aí, você é quase incoerente, é totalmente incoerente a gente falar que luta pelos direitos humanos e ter ações que não vá defender esses direitos. Então, a gente não trabalha com esse tipo de forma de incoerência.
a luta dos direitos humanos, ela tem que ser, sim, fortalecida, né? Falar sobre direitos humanos é falar do nosso dia a dia, igual você falou da questão da mulher. Eu, quanto mulher, mulher negra, tenho sim o desejo de estar num espaço, né, de representatividade, porque é extremamente necessário. Nós estamos tendo aí reflexos dessa ditadura, de todo esse processo de violações que a gente já teve, né, numa cultura em que faz com que as mulheres hoje morram por feminicídio, estejam aí sendo, muitas vezes, violentadas, né, de todos os níveis e formas, e aí as pessoas muitas vezes banalizam a forma, né, e a condição que nós estamos vivendo hoje. A gente muda a concepção falando que a culpa sempre é né, do outro, falando que, né, se aconteceu isso com você é por sua culpa, sendo que nós temos aí toda uma linha de direitos humanos, né, de estabelecer de que nós temos que temos uma organização, inclusive, para que todos nós tenhamos condições de viver de uma forma mais digna, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, sim. Então, eu queria deixar a última pergunta para você. Você começou a falar um pouquinho já dessa concepção que você está tendo sobre a nível nacional, estadual e também municipal, né? Se de fato nós estamos tendo, né, essa linha de direitos humanos sendo fortalecida ou não. Eu já até imagino sua resposta, mas eu acho importante você falar um pouquinho sobre o que você está vendo aí, né, no nosso país, né, que muitas vezes defende algumas coisas que não estão a favor dos direitos humanos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, eu queria fazer uma referência, Polly, queria fazer uma referência a uma convenção internacional que aconteceu em 1993, uma convenção que houve em Viena. E essa convenção, ela foi um marco a nível de Brasil e a nível de mundo, porque ela deu uma sistematizada em algumas questões concretas de direitos humanos. Ela foi, assim, muito importante na institucionalidade dos direitos humanos. Então, mas uma das conquistas mais importantes que eu considero, e aí eu quero até entrar e contribuir, porque no próprio conceito de direitos humanos, que é mais consensual, que a ONU trabalha, que algumas organizações internacionais trabalham, que é as características dos direitos humanos, né? Que tem um primeiro princípio e uma primeira característica, a questão da universalidade. E isso é para tentar também as pessoas entenderem, que é o seguinte: a universalidade dos direitos humanos significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente do sexo, da religião, da cor do cabelo, do que ela gosta, do que ela deixou de gostar, ela tem direitos. Então, os direitos, se ela mora aqui, se ela mora na China, se ela mora lá no Iraque, esse é o princípio da universalidade, né? Embora, teoricamente, a gente pode confrontar que essa concepção de direitos humanos que foi construída é uma concepção ocidental, mas como o Ocidente, do ponto de vista racional, do ponto de vista da própria construção do conhecimento, tem uma intenção de ser universal, então foi essa concepção que se construiu, né? Se você for avançar lá no mundo oriental, eles vão ter outra forma de visualizar, mas a universalidade é isso, qualquer pessoa que nasce, ela tem direitos humanos. Então, assim, e isso teria que ser claro para todo mundo. Olha, se o cara é policial, se o cara, sabe, se ele independente da profissão, da classe, ele tem direito porque ele é humano. Ele tem uma coisa que chama dignidade. A pessoa ter dignidade, ela tem que nascer e ela tem que ser humana. Então, se ele nasceu, se ele tem dignidade, se ele teve o direito à vida, então ele tem direito humano. Então, direitos humanos é para todos. Então, esse é o primeiro princípio. O outro é a questão da interdependência entre os direitos. Então, você só consegue realizar os direitos se eles realizarem de forma particular e no seu conjunto.
Então, tipo assim, e aí quando você traz essas pautas, então, tipo assim, ó, a cultura, a educação, a saúde, o meio ambiente, a questão da água, tudo isso são direitos humanos. Mas a gente tem que lutar para realizar esse direito de forma individual, mas realizar também no conjunto. Porque quando você deixa de executar um, quando você deixa de realizar um, você está negando o conjunto. Então, essa interdependência e essa indivisibilidade são princípios, e aí a base é o ser humano, porque você não pode dividir uma pessoa no meio, né? Então, assim, aí quando a gente fala de segmentos, né? Você vem do segmento da criança e adolescente, fez um excelente trabalho aí como conselheira tutelar durante 9 anos, a gente acompanhou um pouco sua gestão, acompanhou as suas eleições, um trabalho fantástico, né, na cidade, contribuindo principalmente com a sua região, mas contribuindo também com a região metropolitana. Quando a gente fala da criança e do adolescente, a criança como prioridade absoluta, e o Estatuto da Criança e do Adolescente foi trabalhado também dentro da lógica da Convenção Internacional da Criança e do Adolescente, e por mais que a gente tenha o artigo lá na Constituição Federal que fala do direito da criança e do adolescente, me parece que, você me corrige, porque eu não sei de qual, é o 227? 227. Mas para regulamentar o artigo 227 da Constituição, precisou criar um documento específico que também não veio de graça, as pessoas não veio de graça, foi com muita luta, e o governo Collor, em 92, estava entrando em uma crise institucional do impeachment, e estava sendo bombardeado internacionalmente, não tinha nada para mostrar, tinha um documento que estava pronto, construído pela sociedade civil, cortou um tanto de coisas, e aí saiu o nosso querido Estatuto da Criança e Adolescente, que acabou de fazer 30 anos, né? Agora. 30 anos. Saiu agora da juventude, né? Era criança, era adolescente, e aí agora saiu da juventude. Mas ainda precisa ser implantado integralmente, né, Paulo? Então é isso, eu não sei se eu respondi essa última pergunta sua, mas era um pouco isso, assim, são temas muito gerais, muito genéricos, se precisar de entrar em algum tema específico, nós estamos à disposição, sabe? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando com você, de estar falando com o seu público aí sobre direitos humanos, e a gente se coloca aí à disposição. Nós temos um desafio aí, enquanto sociedade civil, se você tiver a oportunidade, o povo de Betim te dá uma cadeira na Câmara, nós vamos precisar que o seu mandato seja uma ferramenta para contribuir com os direitos humanos, né? E a gente está junto aí para somar com você, né, na sua luta, no seu trabalho, né, seja no trabalho como militante, como pré-candidata, como candidata, como militante social aí do Centro Cultural Dona Rosa, Dona Antônia. Dona Antônia, já estava confundindo o Dona Antônia com o Bar do Ney, né? Bar do Ney, você está misturando, quase juntando, mas ia dar uma junta uma hora dessa mesmo. É porque o cultural está o tempo inteiro envolvido, né? Mas aí nós estamos juntos para somar, e conte conosco daqui da periferia também. Nós estamos para somar com você aí nessa luta. Um grande abraço. Obrigada. Eu agradeço muito, Gildásio, e de fato, em outros momentos, como eu falei no início, nós vamos fazer essa discussão de outras formas também. Uma dos direitos humanos que a gente já conversou aqui um pouco foi sobre o direito da criança e do adolescente. Nós comemoramos aqui os 30 anos do ECA, e aí nós falamos muito sobre esses direitos, que também é um direito fundamental, principalmente porque, assim como o Gildásio falou, muitas pessoas sofreram para isso. E, de fato, uma das primeiras pessoas que sofreram foram as nossas crianças e adolescentes, que morreram muitas, frente a diversas violações de direito, porque elas não tinham essa dignidade que hoje os direitos humanos têm garantido, que é a questão mínima, né, que parece que é tão óbvio a gente falar, que é o direito à vida. Então, crianças não tinham direito à vida, e hoje nós temos aí um estatuto que tem lá escrito, como o Gildásio bem falou, é preciso estar lá dentro daquela lei, né, tem que estar no papel para falar que é direito
da pessoa. Então, nós temos sim uma defesa muito grande com todos esses direitos, com o Estatuto da Igualdade Racial, com os direitos humanos, com a pessoa com deficiência. Nós também tivemos algumas mães falando também sobre a necessidade de inclusão de seus filhos, né? Nós também com a Regiane, que estava assistindo aqui agora mesmo com a gente a nossa live, espero que esteja aí ainda. Então, pessoal, falar sobre direitos humanos é falar sobre esses direitos fundamentais aí, todos que o Judás deixou para a gente, com uma forma muito didática e muito enriquecedora aqui para o nosso dia de hoje. Eu só quero agradecer mesmo, Judás, porque, de fato, foi muito bom, né? O pessoal está gostando dessas informações. Eu acho que são formas de trazer informação para as pessoas. Eu tenho falado que, mais do que ser uma pré-candidata vereadora, eu tenho tentado buscar formas de passar informações para as pessoas, trazer pessoas aqui para falar sobre as ideias, mesmo que às vezes, né, a gente tenha alguma convergência de ideias, né, algumas pessoas que às vezes estão nos assistindo, às vezes, né, tem algumas diferenciações nas ideias, mas é um espaço para a gente trazer outro tipo de informação, né? Hoje aqui no nosso município nós temos algumas redes que trazem informações populares, e o direito de acesso à informação é direito também, né, de todos, mas nós temos algumas limitações na nossa forma de acesso e de informação. Então, é importante a gente falar sobre o que a gente, né, o que a gente defende, tentar tirar essa questão das pessoas, de marginalizar os direitos humanos. Boa noite, dona Iris. Um beijo para a senhora. Olha que gracinha lá. Ó. O país está em desgoverno e a ministra dos Direitos Humanos nos dá vergonha mundial. De fato, Iris, a gente está com esses problemas aí, né? Nós temos problema nacional, nós temos problemas estadual, nós temos problemas no município, e todos esses problemas a gente só vai conseguir, né, romper com eles a partir do momento que a gente tiver essas informações que a gente está passando aqui hoje, que as pessoas têm que se conscientizar, né? Hoje nós estamos aqui fazendo papel de sensibilização, mas quem se conscientiza são vocês. E a gente precisa que as pessoas tenham essa forma de consciência, de entender que direitos humanos é defender a todos, é defender a vida, é defender nós mesmos. A gente não pode ser incoerente de falar que a gente é contra a gente mesmo, né? Então, não tem jeito. Mas eu quero agradecer a todos vocês aqui, agradecer o Judás mais uma vez, pedir ele para encerrar, se despedir aqui da gente, e queria pedir para você, Judás, assim como eu peço para todos os meus convidados aqui, nossas convidadas, que você fale um pouquinho dessa palavra que a gente tem utilizado, né, sempre, que é o mulheragem. Né? Então, eu peço para você finalizar, né, as suas despedidas aí, e falar para você o que você acha dessa palavra. Então, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade, Polly, e dizer assim que o que nós temos de mais novo hoje, a evolução da própria concepção de direitos humanos, é a concepção que mostra um fortalecimento da volta da relação do homem com a natureza. E a palavra que sintetiza isso é o bem viver, que é uma expressão de origem andina e amazônica, principalmente dos países ali, aí Bolívia, Equador, colocou nas suas constituições, em 98, a natureza, o Equador é até mais evoluído que a Bolívia, a natureza, os rios, também são sujeitos de direitos. E a Constituição deles hoje defende, né, apesar de que também sofre muita pressão de setores econômicos, de setores que acabam com o meio ambiente, mas há um esforço de integrar essa questão da natureza com os direitos humanos. Porque não adianta nada você promover o ser humano, mas o ser humano continuar destruindo o que tem, né? Então, a mulheragem, eu acho que é uma palavra que sintetiza o seguinte: Betim já experimentou o que é uma mulher agir, que foi quando teve a oportunidade de mostrar para o Brasil
que significava eleger uma mulher prefeita. Essa prefeita, mais uma vez, está à disposição do povo de Betim, que é a Maria do Carmo. E é a Maria do Carmo que cuida das vases, que cuida da várzea das flores, que cuida dos rios, que cuida dos parques. E Betim está precisando de cuidado. Mas Maria do Carmo sozinha, ela vai ter desafios, porque ela sempre teve desafio nas câmaras, nas duas gestões. Mas ela precisa de mulheres, como a Polly, que tem essa visão ampla, aberta, né? E que possa realmente levar todo esse trabalho da social para dentro da Câmara e fazer uma relação com a cidade, uma relação com os direitos humanos, mas também com um olhar focado na questão da natureza. E aí só a Maria do Carmo tem condições de realmente, no Executivo, implementar essas políticas de direitos humanos e essas políticas com cuidado, bem, com os princípios do bem viver, que relaciona a natureza com o ser humano e defende as pessoas. E aí a mulheragem, essa ação que a Poli tem feito no campo cultural, na defesa dos direitos humanos, da saúde, do hip hop, da cultura popular, das culturas periféricas, né, da juventude, da criança e do adolescente, isso é o que representa para mim a mulheragem. Porque a mulher, diferente de nós homens, ela é capaz de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Nós homens, nós somos muito incompetentes, nós não conseguimos fazer muita coisa. A gente faz uma única coisa naquele momento, né? Embora as nossas crianças estão mais evoluídas, até os meninos, os homens, são mais evoluídos que a nossa geração, mas as mulheres, ela consegue ser mães, consegue ser dona de casa, consegue fazer o trabalho profissional, principalmente nesse momento, olha, que é o trabalho, o teletrabalho, né? A mulher já teria que sair de casa, aquelas que têm emprego, para fazer o trabalho fora, e ela fazendo o trabalho em casa, e ela já faz tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, e como é difícil a mulher ocupar esse espaço, né, da Câmara. Então, tem cotas para mulher candidata, né? A gente deseja que pudesse ter cota para mulher eleita, né? Porque a cota deveria ser para cadeira, né? Então, tipo assim, ó, se tem X cadeira, então X tem que ser para mulher, tem que né? ter. Tinha, mas tinha. Aí tem que lutar para isso. Então, é isso que representa a mulheragem para mim. E nós, homens, temos que estar juntos. Porque também tem mulher que acha que os homens têm que ser descartados. Não. Não tem que se substituir o poder do homem pela mulher. Tem que fazer o poder das mulheres, mas incluindo também os companheiros homens. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai ficar. A gente tem que estar junto com vocês. Para reverter a história. Mas nós queremos isso mesmo, Gildásio. De fato, a gente não quer mais do que isso. As pessoas, quando a gente fala assim, eu sou feminista e tal, as pessoas não conseguem compreender essa linguagem, né? O que nós São muitos anos de opressão, né, Poli? Exatamente. São muitos anos de opressão, né? De machismo e de patriarcado, Exatamente. Né? Hoje nós estamos vendo isso aí muito, né, colocado aí sobre a questão da criança, né, de 10 anos que teve essa situação de abuso, que mostra, inclusive, uma criança sofrer uma pressão, né, que está sofrendo pelo fato de ser, né, do sexo feminino. E aí nós temos aí uma concepção muito difícil e que tem que ser quebrada, né, a violação, a violência, muitas vezes, banalizada, né? E da forma que é colocada, as pessoas não compreendem, né, que essas violações, muitas vezes, que são vindas de uma cultura, de uma forma de falar, né, que a menina, né, tem que ter o seu comportamento. Estou vendo aí vários julgamentos dessa criança, de que muitas, eu falo porque eu já trabalhei dentro do Conselho Tutelar, uma criança de 6 anos seduzir um homem. Então, nós temos aí algo que tem que ser retirado. Essa cultura, ela tem que ser retirada. Então, nós temos que conseguir, né, discutir sobre esses assuntos para que as pessoas, de fato, mudem essa realidade e essa concepção. A única coisa que a gente quer é ter direitos, né, que nós sejamos vistos, como o Gildásio falou, nós somos seres humanos e precisamos de ter os nossos direitos garantidos. Então, agradecer, Gildásio, obrigada, né, por estar aqui com a gente, falar, né, dessa forma do mulheragem, com esse carinho, e agradecer a todas as mulheres, em especial a nossa pré-candidata, Maria do Carmo,
que sempre fez um trabalho maravilhoso, de fato, fez grandes trabalhos aqui dentro de Betim, é um exemplo de referência de mulher que cuida, de mulher que, né, que pensa nos seres humanos, que pensa nos direitos humanos. E assim a gente quer, sim, discutir sobre isso e quer, sim, falar, né, com a nossa pré-candidata, que, né, o nosso sonho seja realizado e que tenhamos mulheres aí na política, de novo, à frente do nosso município, para cuidar do nosso município. Pós-pandemia, pode ter certeza, quem vai cuidar do nosso município vai ser uma mulher. Então, pessoal, muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês que estavam aí. Gildas, hoje mais cedo, já está cuidando da menininha dele lá. Dá um beijinho nela. Deve estar dormindo ainda, né? Sim. Beijinho, todo mundo Maria aí, Clara. nossa esposa. Ai, gracinha. Eu vi ela outro dia, você mostrou ela. Então, pessoal, uma ótima noite a todos vocês. Quero agradecer a vocês e pedir para que vocês retornem, estejam sempre aí com a gente, fazendo essa ação de mulheragem, porque mulher tem que estar agindo sempre. Então, vamos agir conversando com as pessoas. Um abraço a todos vocês e até a próxima.